Bom, olá a todos, eu vim aqui agora fazer mais um vídeo sobre a série Dificuldades Textuais. O inferno é a sepultura ou um lugar de tormento consciente? Nós temos várias referências aí, inclusive o inferno vem da palavra latina inferos, que vem da tradução portuguesa inferior, para baixo. E em Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus se refere-se ao corpo sendo lançado no inferno, a cova, o buraco. E o salmista fala de ossos sendo espalhados à boca do Seol, ou inferno. Isso você pode ler lá em Salmos capítulo 141, do verso de número 7. Jacó falou de suas cães desceriam ao inferno ou ao Seol. Isso você pode pegar lá em Gênesis capítulo 32, do verso 38. E você pode pegar também Gênesis 44, do verso 29 ao 31. Entretanto, Jesus referiu-se ao inferno como lugar para o qual a alma vai depois da morte, ficando conscientemente em tormentos. Isso você pode pegar lá naquela parábola do rico de Lázaro, capítulo de número 16, do verso 22 em diante. E o inferno é apenas a sepultura, como as testemunhas de Jeová e algumas outras seitas ensinam. Então, na verdade, o inferno é um lugar de tormento, ele é, na verdade, uma sepultura. Ele é o que, na verdade? O inferno, ele leva a alma da pessoa, ele leva o corpo da pessoa, ele fica em tormentos ali, como acontece muito nos livros e nos filmes de Hollywood, onde nós temos ali então um inimigo, Satanás com um tridente ali, cutucando as pessoas. Então quer dizer que o inferno é somente para as pessoas e não é para Satanás e seus anjos, assim como diz as Escrituras. Então primeiro nós temos que entender, como eu sempre falo aqui, a questão das palavras. Precisamos primeiro traduzi-las, para depois entendermos então o texto, para então compreendermos então o contexto. Então a palavra hebraica Sheol, traduzida em algumas versões como inferno, ou transliterada como Seol, ou Sheol com X, é traduzida também como sepultura. Você pode pegar isso lá na Almeida Revista e Atualizada, ou cova. Mas simplesmente ela significa apenas um mundo invisível. E pode referir-se tanto à sepultura, onde o corpo fica fora da visão depois do enterro, como também um mundo espiritual, que é invisível aos olhos mortais. Então nós vemos aqui então que o inferno, que é inferior, inferos, ele está se dando a entender de que é onde o corpo fica sepultado, longe da visão dos olhos, como por exemplo minha mãe já é falecida, então ela está fora do campo de visão, eu não enxergo ela, seja espiritual ou carnal, eu não consigo mais enxergá-la. Por quê? Porque ela está enterrada. Então na verdade significa isso aqui, entendeu? Porque no Antigo Testamento o Sheol também era usado frequentemente significando sepultura, já que indica o lugar para onde os ossos vão. Isso você pode ler lá no livro de Samuel, capítulo 141, do verso 7. E cães também para onde vão, que é o livro de Gênesis, capítulo 42, verso 38, como já foi mencionado aqui. Então vão após a morte. Até mesmo a ressurreição do corpo de Jesus é tida como sendo no Hades, no inferno, isto é, da sepultura. Então a palavra inferno é nada mais, nada menos do que cova, buraco, sepultura. Porque vem da palavra latina inferos. Inferos quer dizer inferior, para baixo. Então não tem o conceito de achar que de que inferno seria uma palavra de um lugar de tormento. Então, quando perguntarem você agora assim, você vai para o inferno? Agora com esse conceito você fica agora mais tranquilo. Por quê? Porque você sabe que inferno quer dizer inferior, quer dizer para baixo. Quer dizer, o teu corpo vai para o buraco. E ele vai ficar longe dos olhos espirituais e tanto dos olhos carnais. Por quê? Porque não tem como enxergar mais aquele mundo invisível. Entendeu? Então, na verdade, aqui que nós temos aqui é só uma questão de semântica do texto. E conquanto
pode haver também no Antigo Testamento algumas alusões ao inferno como um mundo espiritual. Isso você pode conferir lá em Provérbios capítulo 9, verso 18. E no livro de Isaías também, capítulo 14, verso de número 9. O inferno em grego, que no caso é o Hades, ele é descrito claramente no Novo Testamento como um lugar de espíritos que já partiram, as almas. Está certo. Entendeu? E que os anjos lá estão. Você pode pegar isso aí lá na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, verso 4. E eles não têm corpos. Isso é um conceito grego que olha dessa maneira. Então, os seres humanos que não se arrependeram estão lá em conscientes tormentos após a sua morte. E os seus corpos já estão enterrados. É como acontece no relato de Lucas, capítulo 16, que conta a existência de uma história do rico e de Lázaro. Então, nós estamos entendendo de que os autores da época, eles estão fazendo exatamente uma história dentro de um contexto. Alguns têm um conceito judaico e outros têm um conceito grego para tratar então das suas narrativas. E o contexto ali, em geral, é uma coisa só. É o buraco, é a cova, é a sepultura. Nada mais do que isso. E no fim, aqueles que estiveram no inferno serão lançados no lago de fogo com o diabo, onde serão atormentados de dia e de noite. E nós temos um problema aqui também, porque se o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa, como é que o inferno vai ser jogado dentro do inferno, dentro do lago de fogo de enxofre? Então não tem lógica isso. O texto está dizendo que a sepultura e o inferno, que é o lugar de tormento, não existirão mais. Isso você pode ver lá em Apocalipse capítulo 20, verso 10, e Apocalipse capítulo 14 até o verso de número 15. Então Jesus falou muitas das vezes do inferno como sendo um lugar de tormentos conscientes e eternos. Isso você pode conferir lá em Mateus capítulo 10, verso 28, do 11 ao 23, do 18 ao 9, do 23 ao 15. E Marcos capítulo 9, do versículo 43, 45 e 47. Lucas capítulo 12, até o verso 5, e o 16 ao 23. E só fazendo uma correção aqui, eu falei Apocalipse capítulo 20, do verso 10, e o capítulo 14 é o capítulo 15. Não, eu estou retificando aqui que eu errei. É Apocalipse capítulo 20, verso 10, verso 14 e 15. Tá bom? Não é o capítulo 14 e o versículo 15. É o capítulo 20, os versos são 10, o 14 e o 15. Tá bom? Então, na verdade, ali, inferno é inferior, que vem da palavra latina inferus, ao qual o português tem parte do seu desenvolvimento da língua através do latim e do grego, tá? E foram, então, feito essa tradução com um conceito ou judaico ou um conceito grego, que, na verdade, ali está falando de sepultura. Tá bom? Isso aí acontecia muito na época dos escritores, quando narravam esse tipo de situação. Tá bom? Então, o texto é esse aí. O que eu gostaria de falar com vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela atenção de todos. E, como sempre, agradecendo aí, então, o momento que você consentiu em ficar comigo até o final aqui. O YouTube tem me notificado que o meu canal tem crescido. Estamos crescendo aos pouquinhos, mas eu não estou preocupado com isso, em querer estourar ou não. Tudo isso vai no tempo de Deus, tá? Eu só estou preocupado em narrar as informações corretas e poder colocar aqui para você aqui. Tendo alguma dúvida, precisando de algum material, entra aqui no chat aqui, coloque a sua pergunta, faça o seu elogio, faça a sua crítica, que eu terei um imenso prazer, então, de responder você. Tá bom? Muito obrigado, então, e espero vocês, então, numa próxima aula.